Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal No Radar do Dinheiro e agora vamos falar sobre previdência privada. Como foi o ano de 2019 e também perspectivas para o ano de 2020. Aqui ao meu lado, Henrique Pocai. Tudo bom? Tudo bem, e você? Beleza. Cara, vamos. Você que é um cara que já convive nessa área de fundos de previdência, aliás, já gravou alguns vídeos aqui para o canal, obrigado por estar aqui novamente. Queria que você falasse de 2019. Como foi o ano da indústria de fundos de previdência? Legal. 2019 foi um ano muito forte para a indústria de previdência. A captação líquida, se a gente pegar os dados são até setembro, cresceu 48% em relação a 2018. Então a indústria realmente vem se reinventando. É uma indústria que era muito baseada em fundos de previdência de renda fixa e que está diversificando mais esse passivo, tá? Então, só para você ter uma ideia, em 2016 a indústria tinha 91% em renda fixa e fechamento agora é cerca de 84%. Ou seja, as pessoas que já têm previdência em renda fixa estão buscando fundos de multimercado, ações, porque tem um movimento muito forte de gestores novos entrando nessa indústria e aí são fundos de alta qualidade de gestão pensando na sua aposentadoria. Isso em decorrência muito mais da questão da taxa de juros, né? Da taxa de juros ela veio recuando ao longo dos últimos 3 anos praticamente e agora encerrando o ano em 4,5, até com uma porta aberta que o Copom do Banco Central deixou para o começo do ano para reduzir novamente. Muita gente migrando ativos hoje de renda fixa para ativos um pouco mais de risco, é isso? Com certeza. Lembrando que a portabilidade de previdência, pô, você não precisa resgatar, pagar imposto de renda. Então você faz a portabilidade, bom, e não paga nada de imposto de renda, consegue fazer essa realocação de renda fixa para classes de multimercado ou ações. Só para te dar um dado interessante, nesse último semestre, nós aqui na plataforma da XP e da Rico, nós subimos 22 fundos, 18 deles são fundos de maior risco. Então você vê que a própria indústria está fomentando, né, esse tipo de movimento. Então, assim, além da redução da taxa de juros, a própria indústria está trazendo novos produtos de mais qualidade, de novas gestões para essa indústria de previdência. E isso combinado com a redução da taxa de juros é um movimento ideal que a gente vê que realmente está acontecendo. Quem ainda não fez, talvez seja uma oportunidade muito grande de fazer agora. Inclusive, tem novas classes também de fundos que estão surgindo em previdência. Então, por exemplo, fundos com 100% ações para investidores qualificados. Bom, recentemente nós lançamos Alaska, Brasil Capital, Safari 100% ações. O que é um investidor qualificado, para quem não sabe? É aquele investidor que tem mais de 1 milhão, ele declara que ele tem mais de 1 milhão, então ele pode ter acesso a alguns fundos que o investidor em geral não tem. Tá? Mas mesmo para o investidor em geral, tem novos fundos que eles vão até 70% em ações. Tá? Então, essas casas que eu comentei, elas também têm fundos de ações e muitas pessoas estão alocando. E agora para 2020, então, a gente pode esperar uma continuidade dessa migração de um público de renda fixa. Queria até que você falasse um pouco das taxas também dos fundos, o que vale a pena e o que não vale. E aí um pouco mais para um mercado de tomar um pouco mais de risco, pensando na aposentadoria de fato, pensando no longo prazo, né? Exato, quando a gente fala longo prazo, é aquela parcela que você, se você tem um perfil moderado, um perfil agressivo, que você deveria tomar um pouquinho mais de risco, e isso tem muito a ver com a parte de previdência, né? Então, para o ano que vem, a gente espera que esse movimento seja intensificado, assim como foi no segundo semestre desse ano. A gente espera que continue esse movimento, novos gestores estão entrando na indústria, então não é mais uma indústria de um, dois, três gestores, é uma indústria muito relevante. Lembrando que tem mais de 900 bilhões ainda dessa indústria e muitos dos fundos, os maiores fundos da indústria, cobram taxas muito agressivas e são fundos de renda fixa. Tá? Então, se você tem um fundo de renda fixa com taxa de 1%, pô, se questione. No Existem mínimo 1%. fundos. Tem fundos de 1,5%, 2%, 2,5% e fundos passivos, né? Aquele que o gestor não está no dia a dia, ele simplesmente compra uma posição e deixa ali, né? Exato, exato. O fundo passivo tem que cobrar muito menos do que 1%, tá? Só para você ter uma ideia, nessa parte de ações, nós lançamos um fundo passivo de ação, tá? Porque acho que é importante. Tem algumas pessoas que preferem fundos passivos, tudo bem, a gente está aqui na plataforma também disponibilizando isso. O fundo passivo de ação, 70% ações e Bovespa, a gente cobra 0,55. Então, assim, quem quer cobrar uma taxa mais baixa, ok, vai para esse tipo de fundo. A gente vai lançar o fundo passivo também, atrelado a DI. Não acho que é um fundo que a gente deve comprar agora, mas a gente vai compor a prateleira para quem quer uma taxa baixa.
No final, é importante você ter a rentabilidade no longo prazo. Então, a gente acredita muito mais nos fundos de gestão ativa e por isso que são os fundos que a gente mais fomenta na plataforma. Legal. Em termos do número da indústria de fundos, como você trouxe aqui, é uma indústria que tem mais de 800 bilhões de reais, é isso? 920 bilhões hoje, já cresceu. Então, assim, é uma indústria muito grande e altamente concentrada em renda fixa. É, Então, mais de 80% em renda fixa ainda. 84% em renda fixa. Então tem um caminho muito grande para o desenvolvimento de fundos multimercados e fundos de ações ainda, certo? Exatamente, exatamente. É isso que a gente vem fomentando muito e abrindo novas casas. Acho que além desse movimento da queda da taxa de juros, o investidor também não tinha fundos de alta qualidade de gestão para investir. E agora esse cenário mudou, né? Como eu comentei, só esse semestre nós abrimos 18 fundos que têm alta qualidade de gestão. E aí quem tem a previdência já pode pensar em como migrar para esses fundos. De novo, portabilidade você não paga imposto de renda, então você pode ir compondo uma carteira de investimento dentro de previdência, né? Você não precisa ter um fundo de previdência, né? Você pode ter 3, 4, 5 fundos de previdência e aí você consegue diversificar a sua carteira e fazer o melhor risco-retorno para o longo prazo, né? Como você sabe, Henrique, acho que até uma coisa legal eu abri, você já me auxiliou várias vezes nos fundos de previdência Claro. que eu tenho aqui, né? E eu particularmente também, eu tenho alguns fundos de previdência, se eu não me engano são 3 ou 4 que eu tenho na minha carteira, e todos eles ou são fundos de multimercado ou até fundos de ações, né? Eu não tenho nenhum fundo de previdência em renda fixa, mas isso é muito mais pelo meu perfil, muito mais pelo que eu acredito. No momento de longo prazo você tem a questão também da taxa não só da taxa de administração, mas do imposto de renda, quando você está falando regressivo, depois de 10 anos é 10%, certo? Exatamente. Que é a menor taxa de um investimento aqui no nosso país, em termos de ganho de capital, né? Que você acaba pagando. Enfim, então eu tenho muito essa visão de longo prazo, eu tenho essa carteira de fundo de previdência que eu acho muito importante por outras questões também. Acho que é uma questão até de você ter, você pode falar com certeza muito melhor do que eu, se um dia eu sofro algum tipo de acidente, claro que a gente nunca espera que isso aconteça, isso fica muito mais fácil da questão de resgate para os herdeiros, alguma coisa nesse sentido. Né? Exatamente. A previdência ela não entra em inventário, né? O que significa isso na prática? No geral, quando você tem, imagine que você se aposenta lá com 100 mil reais ou dá um exemplo de 100 mil reais, e aí isso vai para os seus herdeiros, né? Você tem isso em previdência. Se você tem isso em outros ativos, quando vai para os seus herdeiros, você vai pagar geralmente TCMD, mais custos advocatícios, isso dá mais ou menos 12%. E ainda fica bloqueado um tempo, né? E fica bloqueado um tempo. Quem já passou por processo de inventário sabe a dor de cabeça que geralmente 2, 3, 4 anos, tá? Na Previdência não tem esses 12%, ou seja, daqueles 100 mil reais, você vai perder 12 mil reais e só 88 mil reais vai para a família e vai daqui 2, 3, 4 anos, depende do inventário, né? Em Previdência, em até 30 dias, cai na conta dos beneficiários indicados. Em São Paulo, por exemplo, é isento de TCMD, então, realmente tem essa isenção de imposto que faz uma diferença na parte de sucessão. Na INDEC, como eu comentei com você, PGBL também a gente está num momento muito oportuno para aplicações porque tem um incentivo fiscal. O que é esse incentivo fiscal? Quando você pega a sua renda bruta tributável anual, que é tudo que você recebe de salário, férias, ou se você tem um aluguel, por exemplo, que você ganha, você coloca nisso, soma lá e você pega 12% daquele valor somado e aplica no PGBL. Tá? Colocar um exemplo prático. Então, imagine que uma pessoa ganha 10 mil reais, tá? Coloca lá 14.800 reais no PGBL, vai ter um incentivo fiscal de R$ 1.580, mais ou menos. Tá? Esses R$ 1.500 de incentivo fiscal, se você joga isso em 20 anos, ele te dá mais de 40 mil reais a mais. Então, realmente, o PGBL é uma alternativa muito boa para quem está pensando em benefício tributário, ou seja, pagar menos imposto de renda já no ano que vem ou receber esse valor aqui de R$ 1.580, tá? Então faz muito sentido. Ou seja, são os ganhos dos dois lados, né, que você tem. Você tem o ganho na rentabilidade do fundo, você tem vários benefícios, como imposto de renda regressivo, 10% depois de 10 anos, você tem essa questão tributária / fiscal que é interessante, que a pessoa pode inclusive pegar esse recurso e aplicar, por exemplo, num título do Tesouro Direto ou até num outro fundo que pague título do Tesouro Direto de longo prazo também, ou que pague IPCA, que é 3% mais inflação ao ano. Então, são vários benefícios, né? Exatamente. Você tem o benefício tributário do PGBL, que eu comentei aqui. Você tem a parte de isenção no planejamento sucessório. Então, você recebe isso em até 30 dias e
Por exemplo, em São Paulo, você não paga ITCMD, não paga esse tipo de imposto, não tem custo advocatício, tem economia tributária geralmente de 12% do que seria um processo de inventário. Você tem bons fundos, bons gestores que estão crescendo, principalmente aí na indústria de multimercado e ações, e é um produto que é muito completo para a vida do cliente, que você pode pagar só 10% de imposto de renda lá na frente. Realmente, quem está pensando em investimento de longo prazo e não tem previdência, tem que repensar, porque é o momento ideal, o produto é muito diferenciado e agora com essa quantidade de gestores que tem na indústria, não tem desculpa para não ter. Legal, e para a gente finalizar tem a questão do inventário, né? Para quem tem dinheiro, por exemplo, na previdência privada, se acontece alguma coisa, por exemplo, comigo, a minha filha ela pode resgatar esse recurso 30 dias depois do meu falecimento, alguma coisa. Tem regras nesse sentido também. Exato, essa é a parte de sucessão, né? Então imagina que você tem lá 100 mil reais, vai deixar para sua filha, geralmente entra num processo de inventário que demora 2, 3, 4 anos, aí depende muito do processo de inventário, mas quem já passou por isso sabe a dor de cabeça que é. E geralmente é um processo de inventário, você tem um custo advocatício pesado, antes de você receber o dinheiro você já tem esse custo, a família, né, o beneficiário, e ainda você tem o ITCMD, né, que é o Imposto de Transmissão, Causas e Mortes. Em Previdência, por exemplo, em São Paulo, você não tem ITCMD e você não tem o custo advocatício e recebe isso em 30 dias. Então, assim, sucessão patrimonial, eu brinco o seguinte, às vezes me perguntam, né? Mas Previdência é para quem está começando a vida, está na Idade Média ou lá na frente, para todo mundo. Quem está começando, você pode fazer um plano de Previdência para o seu filho. Minha filha, que já tem 7 meses, já tem um plano de Previdência dela. Eu tenho meu plano de Previdência e minha avó tem um plano de Previdência dela, porque ela já está pensando lá na parte de sucessão. Legal, então a gente pensa em fundo de previdência privada como uma boa alternativa para 2020, para quem olha diversificação, longo prazo, aposentadoria, dentre outros, todos esses benefícios que você mencionou aqui. Exato, lembrando que quem já tem, portabilidade é super simples, você faz pelo site, em menos de 3 minutos consegue concluir, é super fácil e você pode diversificar a sua carteira, né? Quem está muito concentrado em renda fixa é o momento de renda variável e de multimercado. Legal. Obrigado, Henrique. Obrigado, viu? Valeu. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, obrigado.